Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Tu és a razão da adoração e do louvor. E nós te rendemos graças nessa manhã, porque nós temos visto a tua bondade se manifestando na nossa vida todos os dias. Pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor nos abençoe, que a tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor manifeste a tua graça nesta manhã. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Amém. Amém, amigos. Vamos lá. Quero fazer uma pergunta a vocês e me respondam. O que adoece um relacionamento, hein? O que adoece um relacionamento? Você pode me dizer? O que adoece um relacionamento? Escreva para mim, por favor. Dê a sua opinião, a sua experiência, o que você tem visto. O que adoece uma relação, um relacionamento? Me diga. O que adoece? Bom, vamos lá. As pessoas já estão escrevendo, olha lá. Mentira, o que mais? Falta de diálogo, falta de confiança, a indiferença, falta de respeito, a importância não ser recíproca, o que mais? Falta de confiança. Vamos lá, vamos escrevendo. Falta de comunicação, as mentiras, falta de diálogo, falta de companheirismo, desentendimentos, insegurança, orgulho, desrespeito, falta de amor e respeito, a mentira, a infidelidade, falta de empatia, diz a minha amiga Caroline Aquino. Um beijo para você, amiga. O que mais? Vamos lá. Insegurança, mentira, falta de respeito, a hipocrisia, a indiferença. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Egoísmo, falta de perdão, falta de sinceridade. Enfim, tudo isso realmente adoece os relacionamentos, né, gente? Pois é. Falsidade, falta de amor, enfim. Bom, gente, eu gostaria de convidá-los aqui rapidamente para a gente ler um texto, 5 versículos. É o texto lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Hoje o tema, vou falar sobre lepra. Lepra. E eu queria convidar você a abrir comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 40. Olha só, gente, diz assim: Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, Jesus disse, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Amigos, aqui fala sobre a cura de um leproso. Mas vamos lá, a lepra, amigos, a lepra era o nome dado a toda doença dermatológica. Acreditava-se, meus amigos, que algumas lepras eram contagiosas e outras não. Naquela época, a ciência da dermatologia não estava desenvolvida como está nos dias de hoje, vocês sabem disso,
Nos dias de Jesus, a lepra era a enfermidade que causava o maior pavor na sociedade. Era como a lepra, para vocês terem uma ideia, a lepra era como um diagnóstico de câncer nos dias de hoje. Então era terrível, era terrível. E haviam 3 tipos de lepra. 3 tipos. A lepra nodular, anestésica e a outra que era uma mistura, nodular e anestésica. Eu vou dar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só o tamanho da gravidade da coisa. A lepra nodular, olha o que acontecia. Começava com uma dor nas articulações. Alguém deve estar com dor na articulação, deve falar, ixi, será que eu estou com lepra? Mas assim, olha só. Começava com uma dor nas articulações. Depois manchas escuras na pele onde crescia o nódulo. Era muito comum, gente, que a lepra fosse para a cabeça. Então os nódulos cresciam no nariz, na boca, onde surgia uma ferida que ficava aberta, e saía uma secreção purulenta e mal cheirosa. O leproso ele ficava com uma aparência desfigurada. A respiração era afetada. E às vezes, gente, o nódulo da cabeça, olha só, e às vezes os nódulos da cabeça atingiam as cordas vocais. E a voz do doente, do enfermo, se transformava, mudava. Então, o leproso ficava com uma aparência horrível, uma aparência feia, um cheiro ruim, com a voz alterada, né? Esse tipo de lepra afetava o cérebro, e aí o leproso vinha a óbito. Uma pessoa com lepra nodular durava em média, 9 anos com uma desfiguração contínua no rosto, na face. Imagina que terrível, gente. Então essa lepra que eu falei era a lepra nodular. Aí outro tipo de lepra, para vocês terem ideia, a lepra anestésica. Olha só o que acontecia, gente. Preste bem atenção. Afetava as extremidades nervosas do corpo humano, tornando-as insensíveis ao ponto, por exemplo, de uma pessoa pegar uma panela quente e não sentir a temperatura, porque os terminais nervosos estavam anulados. A pessoa pegava numa panela quente e não sentia nada. Os músculos degeneravam. E aí surgia um ataque de ulceração nas mãos e nos pés. E então partes dos dedos das mãos e dos pés começavam a cair, gente. Até o leproso chegar a óbito. Você vê que morte horrível. Uma pessoa, dizem o seguinte, que uma pessoa com lepra anestésica durava em média de 20 a 30 anos. Então eu falei da lepra nodular, a lepra anestésica, e tinha outra lepra, que era a lepra, era a mistura das duas coisas, a nodular e a anestésica. Então você imagina só. A pessoa, ela sofria com aqueles nódulos purulentos na face e com os seus membros sendo carcomidos de lepra anestésica. Era horrível, gente. Era horrível. Agora, no texto que a gente leu aqui, nesse texto de Marcos, capítulo 1, nós observamos que Jesus deu uma resposta direta. O leproso se aproxima de Jesus e ele diz: se quiseres, Senhor, podes purificar-me. E a Bíblia diz que movido de compaixão, isso me chama a atenção, eu acho lindo isso nas histórias de Jesus. Sempre a gente encontra, e Jesus movido de íntima compaixão, e Jesus movido de íntima compaixão, e Jesus movido de íntima compaixão curava, e Jesus movido de íntima compaixão abençoava. Era sempre assim. Então Jesus, movido de íntima compaixão, imediatamente ele disse: eu quero sim, seja purificado. Jesus foi direto. Ele sabia, Jesus sabia, gente, o quanto um leproso sofria. Jesus sabe o quanto você sofre. Jesus sabe o quanto você sofre. Agora, deixa eu aprofundar mais um pouquinho nessa questão do contexto aqui. Olha só, para a gente entender melhor a situação de um leproso nos tempos de Jesus, vamos ver aqui as consequências.
Você quer ver as consequências disso? Olha só. Perante os judeus, um leproso era considerado uma pessoa impura. Aquela lepra estava relacionada para os judeus, a lepra estava relacionada ao pecado, e o enfermo devia ter recebido um castigo por ter cometido um grande pecado. É assim que os judeus entendiam. E o castigo que este leproso receber era tão severo que ele era um homem alienado e colocado à margem de toda a sociedade. Os leprosos, gente, eram colocados nos campos abertos, fora da cidade ou nas valas. O que eles faziam? Cavava-se uma vala e os leprosos tinham que viver ali. Aí, alguém da família que tivesse misericórdia, levava o alimento do dia a dia, amarrando uma marmita, numa corda, e descendo essa corda até o fundo da vala. E assim era todo dia, acontecia todos os dias. E detalhe, era uma refeição por dia. Uma refeição por dia. Gente, e colocados nas valas, eram os doentes mais graves. Então, os menos graves, eles ficavam nos campos abertos da cidade, e eles estavam proibidos pela lei sacerdotal religiosa de Israel, de entrar nas cercanias da cidade. Eles não podiam. Então, eles tinham que viver do lado de fora, e eles ficavam cobertos de trapos para identificar que eles eram leprosos. Se alguém se aproximasse dos campos ou das valas, para você ter ideia, olha só. Se alguém se aproximasse dos campos ou das valas, o leproso tinha a obrigação de se identificar. Ele tinha que gritar e dizer: eu sou imundo. Você imaginou? Olha como um leproso sofria na época, gente. Muito triste isso, não é não? Olha só esse contexto, para a gente entender a figura aqui do texto que nós lemos. Como um leproso sofria demais. Agora, diante dessa realidade, amigos, dá para a gente imaginar como era a constituição psicológica e emocional de um leproso? Você consegue imaginar? Porque a questão para mim mais grave é que o leproso era obrigado a ficar isolado. Ele não podia ter ninguém por perto, ele tinha que ficar isolado. Na época da Idade Média, por exemplo, quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, o que acontecia? O sacerdote levava essa pessoa na igreja. Olha só o que acontecia, gente. O sacerdote pegava o leproso, levava na igreja e realizava um culto fúnebre daquela pessoa em vida, determinando que ela estava morta para o convívio social. Você imaginou que triste essa situação? E aí o leproso colocava panos pretos e ele ia para o leprosário. Gente, que doideira isso. Que doideira. Quer dizer, gente, todo sofrimento físico é doloroso, óbvio. Ver uma pessoa sofrendo e sentindo dor, gente, é horrível, né? Mas a dor maior de um leproso não era no aspecto somente físico, era a dor do isolamento, de ser obrigado a se isolar da sua família, de ser colocado para fora da casa, da sua casa, e ser isolado do convívio da sociedade. Vocês já imaginaram, gente? Nesse nosso isolamento aqui que a gente já fica doido. Não, a gente quer ver gente, né? Meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais. A gente já fica mal. Você imagina um leproso que não podia ter contato com ninguém. Ele tinha que se isolar do convívio da sociedade. Gente, nós sabemos que a coisa mais importante, acho que você também sabe, a coisa mais importante para uma pessoa enferma é receber afago, o afeto, né? O carinho de outras pessoas. Na verdade, quando a gente está doente, é tão bom quando alguém vai visitar a gente e nos dá um abraço, e nos dá uma palavra boa, né? É tão bom, isso faz bem para a gente. Não é à toa que Jesus disse certa vez, ele disse: quando eu estive doente, vocês me visitaram. E aí perguntaram para Jesus: mas quando que o Senhor esteve doente e te visitamos? E Jesus respondeu:
quando vocês visitam a um desses meus pequeninos, vocês a mim estão visitando. Então, amigos, nós somos seres relacionais. Nós somos seres relacionais. Anote isso. Nós somos seres relacionais. E por falar em seres relacionais, eu quero falar sobre os leprosos relacionais. Os leprosos relacionais. Quem são eles? Coloque aí. Leprosos relacionais. Quem são eles? Quem são eles? Gente, os leprosos relacionais são aquelas pessoas que vivem em meio a uma multidão de um mundo de 7 bilhões de pessoas, mas estão sozinhas e isoladas. Por isso nós vemos a importância da igreja. Muitas pessoas em meio ao sofrimento tiveram o apoio da igreja. Na hora da enfermidade, tiveram visita. Na hora do sufoco, a ligação de um amigo. Na hora da dor, a oração e o abraço dos irmãos. Na igreja, gente, nós criamos laços e relacionamentos que ganhamos a liberdade de poder abrir o nosso coração para irmãos mais maduros nos ajudarem. É na comunidade de fé que nós entramos na intimidade do outro, do nosso irmão. E não, veja, mas há um demonismo entre nós e uma provocação ao isolamento. Pessoas que vivem perto, mas estão separadas do convívio social. Não digo em relação à pandemia, porque isso nós precisamos mesmo, ter muito cuidado. Estou falando de outra coisa, das nossas relações. As nossas relações na vida estão diretamente ligadas, queridos, à nossa saúde emocional. Há pessoas que não conseguem ter bons relacionamentos por causa das suas enfermidades psicológicas. São pessoas que foram marcadas nos seus relacionamentos e essas marcas interferem em seus relacionamentos. A forma como você vê e lida com os outros tem a ver com a sua saúde emocional. Eu vou repetir para você, isso é muito importante. A forma como você vê e lida com os outros tem a ver com a sua saúde emocional. Muitas pessoas estão doentes. E porque vivem uma vida emocionalmente doente, os seus relacionamentos são péssimos. São portadores de grandes enfermidades psicológicas das quais o diabo se aproveita. É justamente, meus irmãos, é justamente nas nossas fragilidades e fraquezas que o diabo entra e faz a festa. E aí é o ponto. Gente, as amizades hoje em dia se tornam de curta duração. Muitos não têm amigos de muitos anos, pode perceber. Poucas pessoas têm amigos de muitos anos. Esses vivem em conflitos nos seus relacionamentos. Até começam bem, mas de repente surge um conflito e não sabem resolver os conflitos. Perdem as amizades. Há inúmeras enfermidades psicológicas, amigos, que atrapalham nossos relacionamentos com as pessoas. Tem muita gente doente dentro das igrejas. Tem muita gente enferma no corpo e na alma. Tem muita gente enferma no corpo por causa da alma. De relacionamentos que as adoeceram. Olha, meus amigos, muitas vezes nós cuidamos de todas as áreas do nosso corpo, mas nós não cuidamos da nossa cabeça. E aí, nós ficamos leprosados. Esse é o tema de hoje. Tem pessoas que vivem relacionamentos leprosados. Escreva isso. Existem pessoas que vivem relacionamentos leprosados. A quantidade de pessoas isoladas e solitárias, gente, meu Deus, é cada vez maior. No mundo de 7 bilhões de pessoas, estão solitárias, isoladas. Tem gente que acredita que todos vão lhe passar para trás. Acreditam que ninguém presta nessa vida. Por isso, desenvolvem relacionamentos superficiais e formais. Gente assim é um leproso relacional.
Gente assim é um leproso relacional. Toda pessoa que não tem bons relacionamentos é doente emocional, gente. Escreva isso. Toda pessoa que não tem bons relacionamentos é doente emocional. Ninguém aguenta se relacionar com gente adoecida emocionalmente. Ninguém aguenta. E aí eu faço a pergunta: será que nós, eu, você, todos nós aqui, será que nós não estamos sendo leprosos relacionais? Será? E eu queria destacar nessa manhã, para pontuar com você, para ser mais didático, eu quero pontuar três lepras, 3 tipos de lepras que destroem os relacionamentos. Anote aí, 3 tipos de lepras que destroem os relacionamentos. Primeira lepra. Vamos lá, primeira lepra que destrói um relacionamento. Escreva aí, maledicência. Escreve. Primeira lepra que destrói um relacionamento. Maledicência. Vocês falaram sobre várias coisas. Sobre o que destrói um relacionamento, né? Sobre o que adoece um relacionamento. Mas eu vou destacar aqui 3. Até porque não teria condição de falar de muitos. Mas eu vou falar de 3. Primeira lepra que destrói um relacionamento, a maledicência. Gente, a maledicência destrói uma relação. A boca de muita gente é podre. Maledicência, gente, maledicência é comunicar o que é mal. A maledicência adoece quem pratica e adoece o ouvido que escuta. Porque o fofoqueiro costuma dizer o seguinte: tá vendo como ela é fofoqueira? Tá vendo? Eu não queria ouvir, mas por uma questão de educação eu ouço. Ou seja, é tão fofoqueira quanto a outra, porque escuta a fofoca. Gente, a maledicência destrói uma pessoa, destrói quem escuta. A maledicência destrói um grupo, destrói igrejas. A língua é um mal. Tanto que Tiago, lá no capítulo 3, versículo 5, anote aí, Tiago 3, 5 em diante, Tiago está dizendo o seguinte, que a língua ela é um órgão, pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. E ele diz: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E semelhantemente, diz Tiago, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, a língua contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja que a nossa língua é um perigo, ela é incendiada pelo inferno. Tem gente que fala mal de todo mundo. Tem gente que fala mal da própria família, da sua própria família. Tem gente que fica nos corredores e nas praças procurando as novidades. Uma pessoa maledicente é uma pessoa que atrapalha e estraga os seus relacionamentos. Uma pessoa maledicente é uma pessoa que está doente diante de Deus. Isso é sério, gente, isso é sério. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas se destruindo pela sua própria língua. Que triste isso. Uma das enfermidades do século XXI que provoca essa fala incontida, sabe qual é? É a ansiedade. Uma pessoa muito ansiosa, veja, uma pessoa muito ansiosa. A gente diz assim, o ansioso come muito chocolate, né? Tem gente que quando está muito ansioso come muito chocolate. Ou então come muita comida, enfim, alguma coisa. Mas olha só, uma pessoa muito ansiosa não só come muito, como também fala mais. O ansioso fala muito, fala mais, e fala na hora errada, fala indevidamente, emenda um assunto no outro e não para. Tudo isso é fruto de uma ansiedade extrema e incontrolável. Se você é uma pessoa que fala demais,
Pense nisso que eu estou falando. Toda pessoa muito ansiosa, fala muito, fala demais. E quem fala muito dá bom dia para cavalo, como diz aí o dito popular, né? Fala muito, uma hora você fala besteira. Quem fala muito, fala besteira. Gente que não consegue controlar a sua língua é gente que vive numa ansiedade profunda, gente. Esse tipo de gente é um leproso emocional. É um leproso nos seus relacionamentos. É um leproso nos seus relacionamentos. Então, qual é a primeira lepra, gente, que destrói um relacionamento? Qual é? A maledicência. Segundo, anote aí. Segundo, qual é a segunda lepra? Amargura. Anotou aí? Anote. A amargura. Gente, o amargurado é uma pessoa ferida. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, lá em Hebreus 12:15, anote. Hebreus 12:15, ele diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha, o versículo está falando de uma raiz de amargura que brota. Raiz de amargura que brota, diz o texto. Se a amargura cria raízes, ela nasce com sementes. Ela nasce com sementes, cria suas raízes e brota. E quando brota, ela vai contaminando todo mundo ao seu redor. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Então, uma pessoa ferida é uma pessoa que adoece todo mundo perto dela. O amargurado, ele destila amargura para aqueles que estão perto dele. Gente, como é difícil, amigos queridos, como é difícil lidar com uma pessoa ferida. Como é difícil. Mas a Bíblia manda o amargurado tratar da sua ferida. Se você está amargurado, trate da sua ferida. Não sou eu que estou mandando, é a palavra de Deus. Sabe, amigos, observe que nós podemos adoecer não apenas no nosso corpo, mas nós podemos adoecer também na nossa alma e nas nossas emoções. Tem pessoas que destilam amargura porque a sua história de vida só tem amarguras. Essas pessoas estão doentes, elas não trataram das feridas. E quando essa questão então envolve família? E quando a questão envolve família? A casa vira um inferno. É verdade ou não é? Vira um inferno. Se tem um marido ou uma mulher com uma ferida aberta e não tratada, o casamento vira um inferno. É um jogando o passado na cara do outro. E aí, é um lembrando dos fatos que aconteceram, que o outro esqueceu, mas o parceiro o faz lembrar até nos detalhes. E o outro começa também a lembrar de outros fatos, e aí se inicia uma guerra dentro de casa. Gente, que terrível isso. As feridas, elas precisam ser tratadas. Você não vai esquecer o que aconteceu. Quando eu falo de tratar as feridas, eu não estou dizendo de esquecer, porque você não vai esquecer. Vou até dizer mais, você vai se lembrar com detalhes. Mas você vai dar um outro significado àquilo que aconteceu. Você vai ser curado das suas memórias. Vai ficar uma cicatriz. Mas a ferida está fechada. Já não dói mais. Ferida aberta sempre vai dar problema relacional. É justamente aí que ocorre o distanciamento, gente. Ah, meus irmãos. O problema da lepra, que nós vimos, a lepra anestésica, é que ela tornava o leproso insensível. Então, sabe, gente, tem pessoas que já estão insensíveis. Estão assim, leprosas. A lepra anestésica na alma, se assim posso dizer. E qual é o remédio?
Aí o remédio, queridos, é a oração. Você precisa pedir a Deus te ajudar a resolver essa situação. Ou então, você terá que mudar as suas estratégias, porque muitas vezes quando nós mudamos a nossa estratégia, o comportamento do outro também muda. Não é verdade? Conviva com o outro aprendendo a perdoar. Você precisa aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. Ou você perdoa todo dia, em vários níveis da sua vida, ou você não vai viver com saúde. Você escolhe. Ou você aprende a perdoar, ou você vai viver na doença. E essa vida na doença é que destrói o coração até matar você. E pior, vai matando aos poucos, como a lepra. Ia matando aos poucos. E aí você vê pessoas isoladas, pessoas frias, pessoas cínicas em relação à vida. Sabe, meus amigos, muitos não conseguem mais se relacionar com as pessoas. Tem gente que não consegue. Sabe por quê? Porque é tanta ferida aberta que qualquer palavra vira uma guerra. E eu fico pensando, gente, isso é vida? Isso é vida? Isso é relacionamento? Não, não é. Isso é o que então? É doença. E isso tudo afeta, gente, o nosso corpo. A alma grita no corpo. Anote. A alma grita no corpo. As nossas doenças físicas, elas têm relações emocionais. Uma pessoa doente, doentia, ela vai interferir na sua saúde física. Há uma relação direta, né, do corpo com a alma. Há uma relação direta. Quando nós ficamos nervosos, pode perceber, há uma reação fisiológica, não é verdade? Quando a gente fica nervoso, por exemplo, tem gente que fica nervoso, a boca seca. Tem gente que fica com a boca seca quando está nervoso. Outros, quando estão nervosos, tem dor de barriga. Há uma reação fisiológica. É a relação da alma com o corpo. É isso. Então você não pode dizer, por exemplo, que o seu corpo vai mal, mas a sua alma vai bem. Porque isso não existe. Uma coisa vai afetar a outra. Essas duas áreas, elas interagem o tempo inteiro, o tempo todo. Uma pessoa que não vai bem espiritualmente, não pode estar bem emocionalmente. Anote isso. Anote isso. Uma pessoa que não vai bem espiritualmente, não pode estar bem emocionalmente. Anote, grave isso. Amargura é lepra, gente, nos relacionamentos e na alma. E eu pergunto para você nesta manhã: você tem alguma amargura para resolver? Você tem alguma amargura para resolver? Posso dar uma dica para você? Posso dar? Resolva logo isso. Sabe por quê? Porque isso vai adoecer você. Isso vai destruir você. Ah, Ronaldo, eu não consigo. É difícil. Eu sei que é difícil. É difícil sim. Mas você precisa dar um primeiro passo. É um processo? É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas você precisa dar um passo. E nesse processo que você dá o primeiro passo, quando você dá o primeiro passo, Deus vai curando você. É dia a dia, é passo a passo, é de glória em glória. Até o dia que você vai poder dizer: puxa, eu fui curado. Eu fui curado. Você tem alguma amargura para resolver? Não fique adiando, não. Isso é uma lepra. Isso vai destruir você. Isso vai comer a sua carne. Vai fazer cair pedaços do seu corpo. Você vai ser destruído com isso. Não faça isso. Não permita isso. Por mais difícil que seja, dê um passo de fé e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Amargura é lepra nos relacionamentos. Cuidado, cuidado. Vou repetir. Uma pessoa que não vai bem espiritualmente, ela não pode estar bem emocionalmente. E terceiro,
Terceira lepra que destrói os relacionamentos, você quer anotar aí? Terceira lepra que destrói relacionamentos é o julgamento. Julgamento, anote aí. Dentre tantas que nós poderíamos falar, eu destaquei aqui 3. Falei sobre a maledicência, vocês anotaram aí? Falei sobre maledicência, falei sobre amargura, e agora a terceira lepra, julgamento. Tá? Julgamento. Gente, nós temos uma facilidade enorme para julgar os outros. Como nós somos terríveis. Como somos encardidos, gente. Que facilidade é essa que nós temos para julgar as pessoas? Anote o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Jesus disse, é um texto que você conhece: por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Ou seja, quem somos nós para julgarmos alguém? Quem somos nós para julgar alguém? Por vezes, há um preconceito tolo com os outros. Preconceito tolo. É aquela frase, que às vezes eu ouço alguém dizendo: eu não fui com o santo daquele irmão. O meu santo não bateu com o santo daquele irmão. Você já viu essa frase popular aí que a turma diz? O meu santo não deu muito certo com o santo dele, não. Gente, isso é preconceito. Isso é pré-julgamento. Gente, isso é aquela certeza que você tem de que o outro não presta. Isso é terrível, isso é pecado, gente. Isso é pecado. Muitas vezes nós mudamos nosso comportamento com o outro por coisas que nós ouvimos falar a respeito dele e nós nem sabemos se realmente é verdade ou não. Mas a gente muda com o outro. Alguém fala uma besteira do fulano e você muda com essa pessoa porque falaram dele para você e você nem sabe se é verdade. Você já fica com o pé atrás, você já olha torto e você nem sabe se é ou não. Ronaldo, mas eu sei que é verdade. E mesmo se for verdade, isso não te dá o direito de julgar quem quer que seja. Não nos dá esse direito. Sabe por que não dá esse direito da gente julgar quem quer que seja? Sabe por quê? Porque o nosso telhado também é de vidro. Cuidado! O nosso telhado também é de vidro. Não seja juiz do outro. Você não foi chamado para isso. Nós somos chamados para amar as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Não é você que convence. Eu vou convencer ele. Não é você que convence. É o Espírito Santo. Quem julga também não é você. É o Senhor. Deixa com ele. Ele é o justo juiz. O que cabe a mim e a você é amar as pessoas. É servir as pessoas. Gente, e olha só. Quando nós criamos na nossa cabeça, quando nós criamos coisas na nossa cabeça a respeito do outro, sem ter um motivo concreto, sem ter um motivo real, então nós estamos adoecidos, nós estamos leprosos. E se houver um motivo verdadeiro, um motivo real, nós precisamos tratar os problemas sem julgamentos e com amor. O diabo, gente, o diabo tem espalhado essas lepras entre nós, dificultando os nossos relacionamentos. Não é verdade? O diabo tem espalhado essas lepras da maledicência, da amargura, do julgamento e outras tantas que vocês aqui mencionaram hoje, outras tantas, para destruir relacionamentos. Eu quero concluir essa mensagem para a gente orar aqui nessa manhã, para sermos curados deste mal. Eu quero dizer para você, dessa história que nós lemos aqui hoje, que Jesus curou o leproso. Ele pode curar você. Ele pode nos curar nessa manhã. Naquela época, a lepra era incurável, gente. Era só um milagre mesmo para curar um leproso. Só um milagre. Mas quando um leproso era curado,
Quando isso acontecia, olha só, o leproso era levado para o sacerdote. Depois o sacerdote, o que é que ele fazia? O que é que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele colocava o leproso em inspeção por 14 dias e então atestava pública e socialmente que aquele leproso fora curado. É isso que acontecia. Então tinha um processo aí. Quando Jesus encontrou o leproso, a Bíblia diz que ele teve compaixão. E ele disse: eu quero te curar. Jesus tocou. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem. Veja, Jesus tocou o intocável. Porque ninguém podia e queria tocar em leproso. Porque era considerado imundo. Mas quando o puro toca no impuro, os judeus consideravam assim: quando o puro toca no impuro, ele fica impuro. Mas no caso de Jesus é o contrário. Quando o puro Jesus toca no impuro, o impuro fica puro. Não, uma figura linda, gente. Ninguém queria tocar em leproso, porque se tocasse ficaria impuro. Mas a lógica do evangelho é diferente. Quando a gente diz assim: não, eu não vou tocar em ninguém, eu não vou para este mundão, eu não vou para este mundão, porque são todos impuros e eu não quero ficar impuro. Não, a lógica de Jesus é o contrário. Ele saía, ele tocava os impuros, e ele não ficava impuro. Pelo contrário, quem era impuro, ficava puro, era curado. Jesus curou aquele homem, gente. Jesus recebe, Jesus toca, Jesus cura. Só Jesus pode curar as nossas lepras. Só Ele. Pergunto para você nesta manhã, com muito respeito e com muito carinho por todos vocês: quais são as suas lepras? Quais são? Vamos pensar só nas... Vamos deixar outras, vamos pensar nas de hoje só? Será que a tua lepra é a maledicência? Ou será que a tua lepra é a amargura? Ou até mesmo o julgamento? Enfim, se for até mesmo um outro tipo de lepra na sua vida, eu quero dizer para você nesta manhã: Jesus quer te curar. Se você se aproximar de Jesus como aquele leproso e disser a Ele: me cura, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser purificado, Jesus vai dizer para você: eu quero te purificar, seja limpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amigos. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Eu quero orar com vocês. Aqui, os irmãos estão colocando aqui o problema que eles vivem. Quais são as lepras, né? Estão dizendo aqui: amargura, julgamento. Quais são as suas lepras? Quais são, para a gente orar? Quais são? Eu quero orar por você, te abençoar nessa manhã, para que você seja curado e tenha um dia de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quais são as suas lepras? Alguém disse aqui: eu tenho um pouco de cada, Jesus me cura, eu quero ser curado. Que bom, minha irmã. Que bom. A mágoa, está dizendo aqui, traições, não liberar o perdão, amargura, julgamento, ressentimento, amargura. Que bom. Frustração, decepção. Amém. Que bom que vocês estão aqui colocando para que a gente ore em cima disso. Isso aqui não é um demérito a ninguém não, viu, amigos? Porque, como eu disse, todos nós temos telhado de vidro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês. Vocês não são melhores do que eu. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu peço apenas que a graça de Deus, ela venha sobre a nossa vida. A procrastinação, o rancor, falta de perdão.
Que legal. Vamos orar em cima disso, amigos. Seja qual for a sua lepra, seja qual for a sua lepra, e você quer ser curado, peça ao Senhor nesta manhã. Enquanto eu estiver orando aqui, peça a Ele. Diga você junto, quando eu estiver orando, conforme eu vou estar orando, você também diga: Senhor, eu quero ser curado. Pai, em nome de Jesus, diante do tema que nós ouvimos nesta manhã sobre lepra, oh Pai, tantas lepras têm destruído relacionamentos. Quantas coisas têm causado danos nas nossas relações. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. São lepras que destroem relacionamentos. Nós ouvimos hoje sobre maledicência, sobre a nossa língua. Senhor, purifica os nossos lábios, assim como Isaías disse, que ele queria ser purificado, e ele foi purificado nos seus lábios. Que hoje sejamos também, todos nós, purificados. Senhor, amargura, quantas vezes guardamos ressentimentos, não perdoamos, temos dificuldade, Senhor, em liberar perdão. Pai, tem misericórdia e venha nos restaurar e nos curar nesta manhã deste mal que causa um dano terrível para a nossa vida, causa morte para nós, divide relacionamentos. Senhor, o julgamento, quantas vezes nós julgamos as pessoas, julgamos pelas aparências, julgamos por aquilo que nós ouvimos falar. Senhor, como agimos muitas vezes com maldade. Nós não queremos isso na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, e limpa a nossa vida nesta manhã. Limpa o nosso coração. Nós queremos ser purificados assim como esse leproso do texto que nós lemos foi purificado por Ti. Nós também queremos ser purificados. E a nossa oração é dizer: Senhor, purifica-nos. Purifica-nos. Purifica a minha vida. Purifica a vida dos meus irmãos. Senhor, cura-nos de todo tipo de lepra, aquilo que impede a gente de viver bem, de desfrutar de uma vida abundante no Senhor. Cura-nos, restaura-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro. Amém, amém e amém.